Custei a acreditar que poderia fazer diferença na vida de alguém, que teria saúde para tantos movimentos, que teria ideias para tantos projetos, que teria coração para tantos sentimentos, que teria uma voz, uma imagem, um endereço, um nome, um passado, um destino. Não conseguia dimensionar a quantidade de amizades valiosas, de momentos sublimes, de tristezas profundas, de tanta coisa boa e louca que encontraria pelo caminho. E como essa salada mista me faria bem e me manteria ereta. Se me avisassem que um dia eu seria uma mulher de poucos medos, até acreditaria, mas ainda não saberia o que fazer com essa vantagem. Ontem me deparei com uma foto de quando eu era criança, um retrato já meio amarelado pelos anos em que ficou esquecido numa caixa de papelão. Nele estou olhando fixo para a câmera, como se por trás das lentes estivesse o meu futuro. Uma menininha de pouca idade, 4, 5 anos, com muita vontade de crescer, mas que, apesar de seu olhar curioso e desafiador, jamais, jamais imaginaria que viver daria nisso tudo. Esse é um trecho da crônica Quem Diria que Viver Ia Dar Nisso, que está aqui no livro que tem o mesmo título, da Marta Medeiros. Esse é um livro maravilhoso que eu uso muito nas vivências de biblioterapia. É um livro de crônicas, né? A Marta Medeiros, ela dispensa apresentações, né? Uma das maiores escritoras brasileiras, cronista, com dezenas de livros publicados, best-sellers, enfim. Vou falar um pouquinho desse livro, vou dar algumas doses aqui de crônicas desse livro, que é um livro que eu estou o tempo todo revisitando, é um livro que eu indico muito para as pessoas, então fica aqui até o final e já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita, se não é inscrito, curte esse vídeo também para o YouTube mostrar ele, distribuir para mais pessoas e vamos lá, que eu quero falar desse livro que eu considero altamente terapêutico. Foi terapêutico para mim, assim como todos os outros livros que eu indico aqui no canal, são livros que de alguma maneira despertaram sentimentos em mim, livros que me fizeram chorar, livros que me fizeram refletir sobre a minha vida, livros que me fizeram mudar de atitudes. Então, tudo isso e um pouquinho mais é o que compõe uma obra com potencial terapêutico. Eu acho que se você já me acompanha aqui há algum tempo, você já deve saber, né? Então, esse livro, Quem Diria que Viver Ia Dar Nisso, traz muitas crônicas, crônicas que foram publicadas pela Marta, né? Ela escreve para um jornal, deixa eu só conferir aqui, é o jornal Zero Hora e o Globo. Já há muitos anos ela escreve crônicas para esse jornal e aqui nesse livro tem uma coletânea de crônicas que foram publicadas ao longo aí de alguns anos. E são crônicas que falam sobre fatos do cotidiano, que é uma característica das crônicas, fatos do cotidiano, coisas da vida, né, da própria escritora. Então, é um livro que conecta muito com a gente. De uma maneira geral, as crônicas, por trabalharem questões do cotidiano, acabam conectando muito as pessoas, o que gera aquela reação que é terapêutica, que a gente chama de identificação. Então, comigo rolou uma identificação muito forte, assim, muitas crônicas. Nesse trechinho que eu li para vocês aqui da crônica, que dá título ao livro, e tem muitos trechos que fazem a gente refletir muito sobre a nossa vida. Tem uma crônica em especial que eu gosto demais e que eu já compartilhei muitos trechos dessa crônica, que é a crônica Beleza.
E eu quero ler aqui uma dose dessa crônica para você. Alguns consideram que o encantamento pelo belo é prova irrefutável da nossa superficialidade. Seria uma declaração de snobismo. Ora, é justamente o contrário. A apreciação da beleza está intimamente ligada à nossa compreensão do quanto viver é difícil, ou seja, é prova da nossa profundidade. Quanto mais sintonizados com as dificuldades da existência, mais desfrutamos o belo. O valor da beleza está na consciência do que é trágico. A beleza é o alívio para a desesperança. Percebê-la é um consolo, uma confirmação de que não fomos sepultados, não capitulamos, não fomos engolidos pela descrença. A beleza é sempre uma homenagem. Contemplá-la é um gesto de grandeza. Ai, ai. Esse é um trechinho, assim, que eu acho, assim, incrível. E principalmente quando ela fala: a beleza é um alívio para a desesperança. E é um chamado, né, para que a gente possa olhar ao nosso redor, porque assim, a gente tá rodeado de beleza. Muitas vezes falta só presença, né, para conseguir identificar, para conseguir contemplar essa beleza que muitas vezes é aquele remedinho que a gente precisa para sair de um momento assim de tristeza. Então, ao ler esses textos assim da Marta e se deparar com esses trechos, às vezes é uma frase no meio de uma crônica que faz a gente despertar, né? Como essa frase: a beleza é o alívio para a desesperança. Isso para mim é quase um mantra, sabe? Eu sempre tô relembrando isso e tentando me conectar com a beleza que está ao meu redor. E sempre há beleza, tá, gente? Então, enfim, dá pra gente fazer uma sessão de biblioterapia só com essa crônica. Eu já fiz uma sessão sobre esse tema da beleza e utilizei essa crônica e outros textos também. Então, fica aí a dica. E tem uma outra crônica também aqui que fala sobre o amor, né? Um tema que vira e volta tá aqui nos textos da Marta Medeiros. Eu gosto muito do jeito que ela escreve sobre o amor de uma forma assim tão simples, tão rasgada, tão verdadeira, né? Sem muito enfeite, sem muito floreio, é um amor assim do cotidiano. E tem uma crônica que se chama Divagações sobre o Amor. E eu já usei também essa crônica aqui numa vivência sobre o amor, e eu vou ler um trechinho aqui para você. E uma coisa muito boa, não sei se eu já falei aqui no vídeo, mas eu quero repetir, é que eu gosto muito de crônicas e de contos, porque no mesmo livro, você consegue ter textos que falam de diferentes temáticas para levar para diferentes encontros. Então, eu defendo muito a utilização de textos curtos, né, nos encontros de biblioterapia, e crônicas, contos e poemas são os meus preferidos. Então, como eu falei, desse livro aqui, eu já retirei várias crônicas e levei para diferentes encontros com diferentes temáticas. Então, né, não precisa você gastar tanto dinheiro assim para ter um acervo enorme com romances. Não, se você tem esse livro aqui e aquele outro que eu falei em outro vídeo, do Rubem Alves, vou até deixar aqui, porque aquele livro do Rubem Alves que eu falei, Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente, é um livro também de crônicas que eu já usei muito em diferentes momentos, em diferentes vivências. Então, eu sugiro que você que está começando aí a montar o seu repertório de biblioterapia, que você busque livros de crônicas, de contos, de poemas, porque aí você vai ter muitos textos em poucos livros e assim vai economizar também, né?
E por falar nisso, eu vou deixar aqui o link da Amazon com esse livro aqui, caso você queira adquirir já e colocar no seu acervo e levar para os seus encontros de biblioterapia. E vamos falar sobre o amor. Eu vou ler aqui um trecho da crônica Divagações sobre o amor. Quando a gente diz eu te amo para alguém, está sonegando o resto da informação. Eu te amo, assim resumido, dá a entender que amamos aquela pessoa apenas pelas qualidades que ela tem, mas não é assim que funciona. Quem tem uma coleção de defeitos também é amada. Então, a lógica acaba de se retirar deste debate. Não amamos o outro, amamos o que o outro provoca em nós. Se a declaração fosse completa, diríamos: te amo porque você acabou com a minha soberba. Eu, que tinha um discurso pronto sobre a superioridade dos solitários. Te amo porque sua entrada na minha vida me fez sentir com 10 anos a menos. Te amo porque voltei a acreditar no meu potencial. Te amo porque descobri que posso ser divertida. Te amo porque me deu vontade de praticar esportes e mudar minha alimentação. Te amo porque nunca tinha encontrado alguém que me convencesse a dançar. E assim vai. Segue aqui algumas frases de razões, né? Porque ela ama o outro. E aí fica aqui a pergunta também, a sugestão para que você possa refletir a partir desse pequeno trecho da crônica da Marta. Se você tivesse que dizer por que ama quem você ama, o que é que você diria? Como ela fala aqui, não amamos o outro, amamos o que o outro provoca em nós. Então, fica aí essa dose, essa reflexão, essa proposta aí para que você possa refletir também o que é que o outro que você ama provoca em você, que faz com que você ame ele. É isso, o amor é sobre isso, né? É sobre o que o outro provoca na gente e que faz tão bem pra gente, né? Então a Marta nos chama para essa reflexão e aí eu faço esse convite também para você que está aí assistindo esse vídeo. E tem muito mais que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês sobre esse livro, trechos, doses. Eu vou escolher mais alguma aqui para a gente finalizar. O fato é que a felicidade não retribui a assédios grosseiros, não gosta de muito barulho, é sensível a holofotes. Quem gosta de festa é alegria. A felicidade prefere ser encontrada e tocada com mais discrição e leveza. Sentada numa pedra diante de um lago, eu estava só. O ano era 1986. Foi talvez minha primeira impressão de felicidade absoluta. Tudo o que eu havia vivido antes eram alegrias. Naquele exato momento que não tinha nenhuma importância, numa data que não era alusiva a nada, eu entendi que a felicidade não é um alvo concreto atingido, e sim a conexão profunda que fazemos com uma emoção subitamente despertada. Esse foi um trecho da crônica Tocar a Felicidade com os Dedos. Assim como as outras crônicas que eu citei aqui, essa também já levei para encontros de biblioterapia. Aqui eu li um trechinho, né, de cada. Geralmente, como a crônica é um texto bem curto, assim, de 2 páginas ou 3, eu acabo lendo toda a crônica. Às vezes leio só trechos mesmo. E é isso, espero que tenham gostado das doses aqui da Marta Medeiros. Fica essa dica de livro altamente terapêutico. Quem diria que viveria dar nisso, tá bom? Vou ficando por aqui e até a próxima dose.